Muito boa tarde. Estamos a iniciar aqui no Jornal Meio Online uma série de entrevistas com pessoas ligadas a diversas atividades. Por acaso vamos começar com a área social. Temos aqui uma convidada de ouro, chama-se Vânia Duarte. Já vou dar um bocadinho do currículo dela. Se fosse dar o currículo dela todo hoje, não terminávamos a entrevista, não é? De qualquer forma, a nossa ideia nesse tipo nessa novidade que estamos aqui colocando em vídeos é justamente mostrar para as pessoas como é que cada área social está a viver os momentos de hoje. A pandemia, na verdade, mudou a vida de todos nós de todas as formas, né? É isso que você pensa, Vânia Duarte? É verdade, mudou a nossa vida e também acho que este momento não pode ser, sob o meu ponto de vista, temos que encará-lo como um desafio e uma oportunidade. Uma oportunidade para desenvolvermos outras áreas de competência, uma oportunidade para criarmos mais empatia pelo outro e pela natureza e, sobretudo, para nos reinventarmos de uma forma positiva, que este tempo de paragem de algumas áreas de atividade, não a área social, porque, de facto, a área social está com um desafio enorme, porque é, digamos, controlar esta área é, de facto, muito importante para que os profissionais que estão na primeira linha, os profissionais de saúde, possam desenvolver a sua atividade de forma mais tranquila, mais controlada, sem, digamos, o acesso, a entrada massiva da população mais debilitada e vulnerável nas organizações de saúde, nos hospitais. Daí é um grande desafio para a área social e que de facto deve ser olhada e pela tutela deve ser olhada, apoiada e disponibilizado um conjunto de instrumentos e de técnicos profissionais da área de saúde, porque a maior parte destas organizações não tem nos seus quadros profissionais de saúde. Devem ser disponibilizados testes que eles ainda não chegaram à zona centro, em particular, nas zonas que eu conheço e que trabalho, e essa testagem é muitíssimo importante, que é para os idosos que estão, digamos, em equipamentos como lares, como os ERPs, como as unidades de cuidados continuados, para os idosos e para os profissionais que lá trabalham, no sentido de garantir a maior segurança a todos os envolvidos. Muito bem. E, Então é assim. portanto, esta é uma oportunidade também. E que oportunidade, né? A Vânia Duarte É verdade. é uma. Pela lado ser humano, vamos falar um bocadinho pelo lado profissional dela. Antes de mais nada, tem 40 anos, nasceu no dia 30 de julho de 79, em Coimbra. É uma cunibricense, mas muito chegada no lado da Figueira, se eu não estiver enganado, não é? A Vânia, em 2003, terminou a licenciatura em Sociologia na Universidade de Coimbra. Se eu estiver errado, que me corrija, por favor. Em 2012, terminou o mestrado em Educação, Trabalho e Gestão de Recursos na Universidade do Minho, certo? Em 2018, começou a frequentar o programa doutoral em Gerontologia, é uma palavra extremamente complicada para falar, né? E geriatria. Esse aqui é uma pequena parte do que é o currículo da Vânia Duarte a nível estudantil, vamos dizer assim, né? Mas eu pergunto para a Vânia Duarte não como profissional da área, mas como um ser humano. Acredita mesmo naquelas coisas que estão nas casas das pessoas, um arco-íris escrito assim, vai ficar tudo bem? Acredito que sim, vai ficar tudo bem. Nós temos que trabalhar hoje por um amanhã melhor. E esse ficar tudo bem depende de todos nós, depende da consciência individual todos nós temos uma responsabilidade individual. Ao cumprirmos e protegermos a cada um de nós, estamos a proteger um coletivo alargado. E, portanto, esse ficar tudo bem, em primeira linha, depende da nossa consciência individual, do nosso contributo e, portanto, não podemos pensar que são só os outros. Isto é uma parte que começa por cada um, porque
cada indivíduo e que certamente contribuirá para esse amanhã melhor. Não tenho a menor dúvida que ao utilizarmos este nosso desafio, esta nova era, por assim dizer, que todos nós desconhecemos e muitas das vezes o desconhecido gera medo e é uma série de comportamentos que nós não controlamos porque o medo de não saber o que aí vem muitas vezes leva à inação. Aqui nós temos que de facto ter esta ação individual para um bem maior, que é o coletivo. E nesse sentido eu acredito que sim, que o amanhã vai ser bem melhor, porque estamos a experienciar outras formas, inclusive de solidariedade, vemos pela televisão, em vários bairros vizinhos que não se conheciam, sobretudo nas zonas urbanas, citadinas, e que esta nova situação de vida, que todos nós, do confinamento e isolamento, tem permitido uma maior interação. Portanto, temos que olhar também a outras perspectivas que esta pandemia gerou e também uma solidariedade coletiva. Não podemos, há já muitas redes de pessoas que ajudam os idosos, comprando-lhes medicamentos, comprando-lhes os bens de primeira necessidade. Há também outro tipo de solidariedade que há grupos de pessoas e também de empresas que se organizaram e moldaram toda a sua atividade profissional e o seu saber, muitos nem sequer são da área, para produzir os equipamentos de proteção individual, as máscaras, as viseiras e, portanto, as batas muitas que estão a ser distribuídas pelas unidades de saúde por todo o país. E, portanto, há aqui uma nova redescoberta do outro, e que nunca temos tempo e agora temos tempo. Agora não podemos dizer que de facto não temos tempo, porque temos esse tempo. E com esse tempo, penso que também há aqui, por isso é que eu dizia no início, esta é também uma nova oportunidade de conhecermos o outro de uma outra forma e até nós próprios. Então vamos agora passar aqui um bocadinho para a parte profissional da Vânia. Eu tenho aqui, volto a repetir, o estoque de dados que eu tenho aqui no currículo da Vânia é uma coisa que mete gosto de ver. Pronto. De qualquer forma, resumidamente, ela já é formadora desde 2004. Eu sei bem o que eu estou a dizer, é formadora mesmo, com muita qualidade. Mas, portanto, depois de fazer vamos pular um bocadinho o teu currículo, vamos dizer assim, mas depois de uma série de atividades, sempre parece que é uma coisa sempre consequencial, sempre na mesma linha, não é? Não é um dia uma profissão, outro dia outra totalmente diferente. Em 2018, eu dei aqui o título de Deu o Salto, né? Se é pequeno ou grande, aí cada um sabe de si, né? Mas deu o salto, tornando-se sócio não gerente de uma empresa chamada Solid Task, que tem sede em Santa Combadão, ok? Já vamos falar sobre Santa Combadão. Você é Senior Partner para a área social e empresarial, ok? E essa empresa, a Solid Task, está vocacionada para um projeto empresarial com mais 3 sócios, direcionada para as entidades de economia social e empresas com o objetivo de capitalizar a sua intervenção nos domínios da contabilidade, gestão, recursos humanos, através de serviços ajustados a cada organização, consultoria e formação. Ok? É muito amplo, né? E agora eu vou fazer uma pergunta para você como técnica. Antes de mais nada, antes de falar da sua empresa, me responda aqui com franqueza. Agora há pouco me falou como ser humano, se ia ficar tudo bem. Agora eu pergunto como pessoa ligada à área social, se isso foi, no primeiro momento, foi mais que uma pandemia, foi um pandemônio. Sim, foi de facto um pandemónio. Foi um pandemónio porque
a tutela, no caso das organizações sociais, num primeiro momento não centrou sequer o olhar nesta área de atividade, na área social, e, portanto, à medida que Portugal foi vendo o que se passava nos outros países, nomeadamente aqui com o nosso vizinho ao lado, que de facto uma área muito crítica é o setor social, nomeadamente dos lares, com números de mortos avassaladores. A determinado momento, de facto, a DGS começa de facto a encarar esta área com outro olhar e começa então a produzir um conjunto de orientações, ainda que pequem por ser graduais. Isto não é graduais, ora, hoje sai uma orientação e depois passado um dia já sai outra e, portanto, não há um documento conciso e concreto, foi tudo saindo... digamos, a cada dia havia uma novidade. A cada dia havia uma novidade e portanto, torna-se difícil também gerir toda essa informação para os responsáveis, os diretores técnicos, os diretores destas organizações, que na sua maioria não têm informação e, portanto, são voluntários e, portanto, isto foi um enorme desafio. Para o qual eles procuravam respostas e apoio especializado e não tinham. E foi, de facto, o momento inicial foi um pandemónio, porque lá está, voltamos ao desconhecido, não saber lidar. As organizações, muitas delas também não estavam preparadas, até em termos de estoques dos ditos EPIs, os equipamentos de proteção individual, as máscaras, batas, luvas, viseiras, óculos, as proteções de pés, e portanto foi de facto avassalador. Por outro lado, nesta fase inicial, gerir o pessoal, que não é fácil, porque ficaram assustados, lá está, não sabiam lidar com esta nova situação, nem os próprios profissionais de saúde, porque estão, digamos, a apropriar o conhecimento produzido noutros países e a ajustar ao nosso contexto. E aqui, de facto, inicialmente tivemos este pandemónio. Todavia, esta área social é uma área extraordinária, com uma capacidade de adaptação incrível. Já uma prova disso foi, de facto, em 2011, quando da crise, que de facto foi espantosa a forma como estas entidades reagiram e se posicionaram face a um contexto socioeconómico complexo. E mais uma vez, nesta fase, com os parcos recursos, elas reinventaram-se e estão a conseguir, de alguma forma, trabalhar com muitas dificuldades, porque os recursos financeiros já se eram reduzidos anteriormente, agora ainda é mais complexo, porque estes produtos no mercado têm preços absurdos, daí eu achar que o Governo, o Estado, devia definir preços base, inclusive uma alternativa seria o Estado fazer essas compras centralizadas e as IPSS, estas entidades de cariz social, pudessem de facto comprar diretamente ao Estado, ele fazendo essa compra tal como faz para os equipamentos de saúde, poder também haver isso, porque os preços estão incontroláveis. Eu posso dizer que tenho entidades que já me referenciaram que compraram uma caixa de máscaras com 50 unidades por 100 euros, uma caixa que outra hora não chega a custar 10 euros, num momento antes desta pandemia. E, portanto, não há aqui um acréscimo em termos de transferências sociais do Estado para estas organizações, e elas vêm-se confrontadas, obviamente, com estes novos desafios, e, por outro lado, têm que proteger os utentes, os seus clientes e os seus profissionais. E, sob o ponto de vista da tesouraria, é um momento altamente complexo e espero que, de facto, o Estado não adie, como está a proposta, é adiar o pagamento
das contribuições, da segurança social, dos IVAs e por aí fora, mas que de facto tenha aqui outra perspectiva, porque muitas delas já antes de começar esta pandemia já estavam numa situação crítica em termos de tesouraria. Neste Hoje está momento crítica. ela está a revelar, sim, um constrangimento enorme face a estes custos dos produtos no mercado atualmente. Vamos falar um bocadinho agora então da Solid Task. Eh, Vocês centralizaram a empresa, embora não seja só lá, a sede é em Santa Combadão, né? Estão muito virados para geriatria, e nós sabemos que o interior português é muito carregado, vamos dizer assim, entre aspas, de idosos, né? Esse foi um dos motivos pelo qual vocês colocaram a empresa no interior de Portugal, porque não é todo dia que se encontra uma empresa que resolve abrir portas, entre aspas, em Santa Combadão, preterindo Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Porto, né? Aveiro. Por que vocês foram parar em Santa Combadão? Basicamente. Porque de facto O mercado é grande nós lá. enquanto não tem a ver com a questão do mercado. Nós achamos que, tendo nós uma perspectiva, digamos, muito particular da nossa intervenção, achamos que se fala em reabilitar o interior, em criar empresas, em criar emprego, em introduzir, digamos, mais-valias, e este grupo de sócios que somos quatro, mais do que falar, então vamos fazer isso na prática. Apesar de sermos todos aqui da zona de Coimbra, optámos por centralizar a nossa sede em Santa Comba, cumprindo essa nossa orientação de desenvolver, dinamizar e sermos polos catalisadores de capacitação dessas mesmas zonas. Daí nós termos colocado lá então a sede, efetivamente, tem instalações físicas, não é só, digamos que formal. Nós, de facto, as nossas instalações são lá, é lá que recebemos os nossos clientes, é lá que fazemos toda a operação diária da empresa, é lá que temos também as nossas salas de formação, e, portanto, é lá efetivamente que queremos estar, porque é lá que julgamos que podemos contribuir para fazer a diferença e estar perto de outras organizações que de outro modo não têm, digamos, tão de perto um conjunto de profissionais especializados, porque de facto eles tendem a centrar-se muito, como o Francisco disse, em zonas mais urbanas, mais perto do litoral, como falou, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto. E então nós fizemos essa diferenciação que para nós achamos que é uma diferenciação positiva, e enquanto grupo só faria sentido fazermos isso. Não queremos realmente estar no mercado de uma forma muito nossa e próximo dos nossos clientes, trabalhando numa lógica de parceria, onde todas as partes possam e saiam a ganhar, numa rede que nós chamamos de win-win, em que todos nós aprendemos, em que todos nós evoluímos, em que todos nós ganhamos. E, portanto, daí esta nossa, de facto, orientação, e sediarmos então numa zona mais de interior, por assim dizer. Satisfaz uma curiosidade, duas curiosidades que eu tenho e que se calhar muita gente também tem. A primeira é essa conversa de ajudar a montar empresas no interior. É uma conversa que na prática se traduz realmente em benefícios para quem arrisca, ou é muita conversa e pouca ação por parte do Estado? O Estado contribui realmente para que você invista no interior ou não? E a segunda pergunta não tem a ver com o Estado, tem a ver com os seus clientes, por exemplo, com quem vocês tratam, quando falam que a empresa em Santa Combadão, que é no interior,
e a pessoa tem uma empresa em Leiria, encontram algum tipo de preconceito, as pessoas torcem um bocadinho o nariz porque teriam que se deslocar para o interior quando estão tão perto do mar. É muito mais fácil encontrar quem trabalhe ao pé da nossa casa do que quem trabalhe a 150 km de distância, não é? Embora seja uma zona muito bonita, que é, né? Eu penso que você não deve ter só, não deve trabalhar só com a zona de Viseu, né, doutor? Os clientes que vocês têm aqui na zona do mar encaixam bem essa verdade de que vocês têm, a empresa está lá e é lá que vocês realmente fazem a vossa atuação? Sim, sim, eu acho que aquilo que estamos a falar, sobretudo, para nós é importante, de facto, a nossa escolha, foi uma escolha que para nós era importante, como disse, enquanto sócios, porque faz parte do nosso ADN e daquilo que queremos enquanto empresa e enquanto cidadãos, por outro lado, enquanto, digamos, a geração de valor faz sentido, mas por outro lado também tem que ver com o nosso posicionamento pessoal, individual, na sociedade, e portanto isso faz todo o sentido. Em termos de apoios, respondendo à sua pergunta, há de facto alguns apoios para a dinamização de empresas em contexto, digamos, do interior. A nossa não foi o caso, não tem que ver, não fomos lá por qualquer tipo de apoio, portanto não há, a nossa empresa sediou-se de facto em Santa Comba, mas... A pergunta era se realmente é-lhes oferecido algum tipo de benesse por investir no interior, isso sim. Não estava em causa se por acaso queria fazer isso, né? Não, há muitas das vezes as câmaras dão, quando há de facto essa deslocalização para o interior, há uma série de benefícios que as câmaras, que são as próprias câmaras, que dão a essas novas empresas. Porquê? Porque vão gerar mais valor para aquele território, vão criar, muitas delas, empregos para as pessoas que estão lá e uma das questões centrais é poder fixar jovens. Portanto, os jovens podem vir para as zonas, para a universidade estudar, e o objetivo é que voltem aos seus concelhos de origem, aos seus territórios, e só é possível se houver emprego. Se houver emprego, e daí muitas sobretudo além dos financiamentos que estão disponíveis do Fundo Social Europeu, são muitas das vezes as próprias câmaras e as próprias comunidades intermunicipais que têm esse tipo de apoio à instalação, e que eu acho que sim, acho que deve haver aqui uma diferenciação que eu acho que é positiva neste sentido de atrair e fixar jovens, porque de facto o Portugal é um país relativamente pequeno, em que vimos que toda a nossa população, a sua maior parte, está concentrada na zona litoral, e faz todo o sentido haver, digamos, uma melhor distribuição da população neste nosso território. Acho que, de facto, estes incentivos devem existir. Pese embora Portugal é um sistema extremamente burocrático, muito pesado, em que o que acontece é que muitas das vezes o tempo dos negócios não é o tempo da burocracia, isto é, se me faço entender, há negócios que depois, ideias que acabam por não vingar, porque lá está, existe um peso enorme da burocracia, que muitas das vezes faz que bons projetos, boas ideias acabem por não avançar, e isto também se refere até às próprias estruturas de financiamento de projetos ou novas empresas. A meu ver, sob esse ponto de vista, em termos de novos financiamentos, de novos quadros comunitários, deveria ser repensado, porque de facto os tempos dos projetos não são os tempos dos negócios e das empresas. E daí eu achar que essa mudança será para refletir em futuros
em futuros quadros comunitários, inclusive, e também mesmo em termos da simplificação de muitos processos. Já há o Simplex, procedimentos simplificados para uma série de áreas, e convém nestas áreas empresariais também repensar uma série de procedimentos no sentido de agilizar então a fixação e a criação de emprego. Estamos a falar do interior, mas isto é um problema que se aplica a todo o território. Daí eu achar que há algum, nesta matéria será importante apostarmos noutro tipo de procedimentos e de critérios que não inviabilizem os negócios que acontece. Pela nossa experiência enquanto empresa agora, mas até em termos individuais, que todos nós já trabalhávamos com empresas e com organizações sociais, realmente esta descoincidência torna-se muitas das vezes difícil e que inviabiliza ótimos projetos, ótimos negócios, e que estamos em crer que realmente será importante fazer aqui uma alteração procedimental sob esse ponto de vista, e inclusive. Certíssimo. Vou lhe fazer, antes de terminar a nossa conversa, tinha muita conversa pela frente ainda, de certeza, mas não vamos tomar todo o tempo do mundo, a Vânia. Queria fazer umas 2 ou 3 perguntinhas ligeiras, daquelas que você tem facilidade em responder. A primeira delas vamos voltar para o tempo da formação, vamos sair um bocadinho agora da área empresarial, quando você era formadora, só formadora, peço eu, pronto. Você, pela experiência que teve e que acumulou ao longo dos anos, acha que as formações trazem que tipo de benefícios para quem utiliza? Estou falando das formações ligadas ao IFP, né? Realmente aquele tipo de formações dá resultado na maior parte das vezes, ou aquilo, na tua opinião pessoal, pode ser mudado, modificado para uma forma mais estrutural, porque quem já fez formações, é como tudo, né? No trabalho também é assim, na escola também é assim, você sempre vê aqueles mais dedicados e aqueles que estão lá, entre aspas, para encher linguiça, né? Como diz aqui em Portugal. Mas, olhando no geral, a formação, a área da formação é uma área que ainda pode expandir mais, pode melhorar, ou como ela está nesse momento já é o suficiente? Eu acho que o velho ditado diz, e com toda a razão, saber não ocupa lugar. E, portanto, eu acho que, de facto, a formação tem ainda muito... Nós, ser humano, somos um produto inacabado. E, portanto, ao sermos um produto inacabado, aprendemos até, desde que abrimos estes olhinhos, até que os fechemos. Obviamente que é uma perspectiva que depois é muito, muito individual, o querer explorar, evoluir e crescer. A formação, obviamente, dá sempre ferramentas. Eu estou em crer que dá sempre algum tipo de ferramentas. Resta perceber a forma como cada um utiliza essa mesma formação, esses mesmos conhecimentos, essas mesmas competências. Como eu costumo dizer, eu na formação eu dou e recebo muito, com todos os grupos, com todas as pessoas, eu aprendo imenso, e não tem, independentemente do grau de partida de cada um. Portanto, eu aprendo imenso com pessoas que, desde do primeiro ciclo do ensino básico, e, portanto, elas têm imensas coisas para me ensinar, tal como eu tenho algumas para partilhar com elas. Eu vivo sob esse princípio na formação. E nesta dinâmica e nesta dialética, eu acho que todos nós aprendemos. Obviamente que o que me perguntou, sim, de facto, há alguns formandos
que vão para a formação porque são obrigados, são impelidos a ir. E logo o não querer estar num lugar, ou não querer, à partida está a criar uma barreira. O que é que compete ao formador? É perceber isso, à partida nós percebemos isso, e mostrar ao outro lado que de facto terá sempre algo a aprender e a partilhar. Sobretudo dizer àquela pessoa que ela também tem um papel ativo e uma palavra ativa durante a formação. Comigo é assim que funciona. Eu dou e recebo. E de facto acho muito importante a formação, sempre. Claro está, em muitos contextos ela deveria ter um momento de podermos, digamos, ter ao nosso alcance outro tipo de recursos, práticas, obviamente, porque nós conversarmos na sala ou fazermos role-playing permite sim uma aproximação a essa realidade, mas o contacto com a realidade é também ele muito importante. Nem sempre é possível, nem sempre existem os recursos e os suportes necessários para tal, mas hoje em dia, com um conjunto de tecnologias, também depende de nós, formadores, consultores, olhar a formação numa perspectiva dinâmica e nesse diálogo constante entre o formador e o formando. Outrora não é assim, o formador não é ele o dono de tudo, do saber global. Ele está ali num contexto onde partilha e recebe. Portanto, eu acho que essa é a minha forma de estar na formação desde há largos anos e que eu acho que tenho aprendido, eu tenho a certeza, não acho, que aprendi imenso com todas as pessoas com as quais partilhei algumas horas de formação na qualidade de formadora, mas eu também me coloco muitas vezes, isso faz parte de mim, na qualidade de formanda. Portanto, além de ser formadora, eu também própria faço formação neste sentido de poder aprender, de poder melhorar, de aprender, de crescer em áreas de saber que não domino ou que muitas das vezes preciso de explorar para me sentir confortável para devolver às empresas, às organizações sociais, aos formandos, aos consultores com quem trabalho, esses mesmos conhecimentos e essas mesmas competências. Daí eu ter que também fazer esta necessidade, para mim é premente, de andar sempre envolvida em formação, também como formanda, como aluna, porque só assim é que eu vejo o conhecimento desta forma. O conhecimento não é estático. E nós estamos a sentir muito isto, que ele não é estático. O que é hoje, amanhã já não é. E face a esta situação de pandemia, não é? De Covid-19, nós estamos a receber e a melhorar conhecimento com a intervenção de todos, não é? E a partilha. Aqui o que eu acho o fundamental é esta partilha entre os vários domínios de saber e não esta compartimentação, porque, digamos, há pessoas que são extraordinárias, mas num domínio muito técnico, muito específico, e nós temos que, de facto, ter esta perspectiva de partilha, porque eu acho que nesta partilha, por exemplo, é possível nós avançarmos muito mais rapidamente para uma solução que será a vacina neste contexto, e se trabalharmos individualmente vai demorar muito mais tempo, vamos gastar muito mais recursos, e esta também é uma forma de evoluirmos e de olharmos o conhecimento. O conhecimento também, ele próprio, é um produto inacabado. A minha penúltima pergunta deve ser feita, eu vou fazer em nome de todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, nesse vídeo, né? 24 horas para si é suficiente num dia? Porque tem um leque tão alargado de competências, né? Que até me custa conseguir conceber. Eu ainda vou desafiar um dia a Vânia, acompanhá-la durante um dia de trabalho para ver se consigo fazer uma reportagem, porque é uma coisa... quem me conhece minimamente sabe que é uma pessoa extremamente dedicada naquilo que faz.
mas eu fico pensando como é que você consegue chegar em casa no fim de um dia de trabalho com essa adrenalina toda e consegue recarregar a bateria pro dia seguinte, né? Porque ou ela está sempre recarregada de alguma forma, então eu não sei. 24 horas é suficiente ou é preciso mais um bocadinho às vezes? Às vezes gostava, mas de facto eu não encaro o meu dia a dia como um trabalho. O meu dia a dia é prazeroso, é um prazer. E é diferente entre as pessoas irem para uma coisa que não se sentem felizes, que não se sentem realizadas, do que diariamente irem fazer algo que gostam e, portanto, deixa de ser um trabalho para ser um prazer. E de facto é assim, eu tenho o privilégio de estar e de trabalhar em áreas digamos, diferentes, porque também eu acho que não me via ser só diretora técnica de uma organização, eu não me via só a fazer projetos, eu não me via só a fazer formação, e portanto é neste diálogo entre estas áreas de intervenção que eu sou feliz e tenho o privilégio de o poder fazer. Daí, obviamente, tenho os meus momentos de cansaço, como todos, mas nunca vou infeliz para o trabalho de todo. E Isso mesmo nota-se que claramente. há dias que são, Nota-se há claramente. dias que são mais difíceis. É assim, quando entro no local de trabalho ou quando estou a trabalhar com outras organizações, é ali, eu tenho que estar ali completamente focada e completamente dedicada e, portanto, tudo o que trago quando entro para um determinado contexto fica à porta, não pode ser de outra forma. Mas eu sou feliz a fazer tudo isto. Muito bem, muito bem. A minha última pergunta é simples, mas ao mesmo tempo, se calhar, pode causar um bocadinho de desconforto para quem vai responder, né? Acredita que existe um efetivo e verdadeiro valor por parte de quem governa esse país para o tipo de trabalho que você desenvolve? Eu vou fazer essa pergunta pelo seguinte: se você fosse uma enfermeira, eu já saberia qual era a resposta, né? Se fosse um médico, eu já sabia qual era a resposta. Acredita que a sociedade, no geral, está a dar mais valor nesse momento ao trabalho social e principalmente quem está no topo, quem está no poder, olha para vocês da área social com olhos de ver? Um, Eu acho que, de facto, esta situação de pandemia do Covid-19 e o trabalho que estas organizações sociais têm vindo a fazer de contenção da própria propagação do vírus, porque têm feito um trabalho incrível, todas elas, com recursos, isto é, tendo os recursos escassos que têm e não tendo, na sua maioria, recursos especializados, porque elas não têm recursos na área da saúde, muitas delas, e portanto elas estão a desenvolver e a ter um papel central na contenção e neste trabalho, digamos, de retaguarda face aos serviços de saúde. E, portanto, eu costumo dizer que estas organizações são os bombeiros sociais. E creio que neste momento não é tempo disso, o tempo de refletir e olhar será quando a seu tempo, tudo a seu tempo, e acho que de facto a tutela, o Estado, quem tem poder de decisão, vai de facto, espero sinceramente que olhe esta área, estes profissionais que são muitos, que estão envolvidos na área social e que de facto lhes deu o devido valor, porque eles têm, tal como o pessoal da área da saúde, dos bombeiros, da área do comércio, que têm mantido, para nós termos comida em casa, também estão a trabalhar, das farmácias, há um conjunto enorme de profissionais que se mantêm ao serviço, resilientes, fortes, para que nós, que muitos dos que estão confinados, possam, digamos, ter todos os bens em sua casa e ter os seus, no caso do social, sentir e saber que os seus familiares estão seguros. E eu acredito que de futuro,
quando for esse o tempo, que esta área penso que será olhada numa outra perspectiva, porque de facto tem tido e tem desempenhado um papel crucial nesta, nesta situação que estamos a atravessar enquanto país e enquanto mundo, não é? Portanto, é uma nova experiência global para todos e de facto estou em crer que sim e acredito nisso. Ok, Eu acredito que muito sim. bem. Eu acredito que sim. Ainda bem. Mas eu sou otimista e Por positiva. natureza, por natureza. Quero Eu não agradecer em sou. nome de quem está a ver, né, a Vânia, e quem lê o Jornal Vila Online. Quero agradecer a tua disponibilidade. Acabamos de ver uma pessoa que, estando na área social, vendo o que é o dia a dia nesse momento, ainda é capaz de dizer que vai ficar tudo bem, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Quero agradecer em nome de nós todos a Vânia Duarte pela sua presença, pelo seu testemunho, muito importante, muito válido. Eu já sabia que saía daí, mas quem está lá não conhecia, aposto agora que já conhece o outro lado da Vânia, não é só a fisionomia, né? É o ser humano e o profissional que está ali. E já agora, quisesse dar para quem está nos ver uns contatos da sua empresa, da Solid Task, alguma forma, se alguém tiver interesse em falar convosco, como é que pode chegar até vocês? Pode chegar até nós através do nosso endereço de e-mail, portanto, solidtask, lda@gmail.com. Pode chegar até nós via contacto telefónico, e brevemente teremos disponível a nossa página web, bem como vamos estar com a nossa presença nas redes sociais. Para já, ainda brevemente vamos também estar presentes nas redes sociais, mas eu posso depois passar-lhe essa informação Com toda certeza. para quem quiser e, portanto, nós estamos disponíveis para prestar apoio à área empresarial, às organizações sociais e isto muitas das vezes não tem que ver, não tem valor associado, isto é, nós prestamos assessoria de informativa sem valor associado. Portanto, nós estamos aqui como parceiros para responder a um conjunto de situações neste momento desafiante para todos, sem valor envolvido. Portanto, é o nosso contributo enquanto profissionais que damos e devolvemos à sociedade, às empresas e às organizações. É, digamos, o nosso contributo e as nossas competências técnicas de cada um de nós que fazemos, digamos, essa devolução Oh, sem custo associado. muito obrigado mais uma vez, então. Porque há muitas Perfeitamente, questões. perfeitamente. Quando tiver os dados direitinho, todos, por favor, transmita, que tenho todo o gosto de passar para as pessoas, que eu aposto que você ganhou não, a sua empresa ganhou aqui admiradores, no sentido de perceberem que há muita gente por trás da cortina, né? Que não estão no palco, estão por trás da cortina e que são muito importantes, que sem elas quem está no palco não seria nada. Muito obrigado pela tua atenção, então, pelo teu importante testemunho e até uma próxima oportunidade. Tá bem, Vânia? Obrigada, Muito Francisco. obrigado. Bom Uma boa trabalho continuação e um bom e fim de semana, tá obrigada. bem? Obrigado. Obrigada. Com Obrigado. licença. Isto.